Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando questionada por Allan Kardec. Livro de perguntas e respostas, publicado no ano de 1857, em Paris, França. Campanha de divulgação do Consolador prometido por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pela espiritualidade superior, apontando-nos rumo à nova era. Iniciemos então a leitura da introdução de O Livro dos Espíritos. Estudo da doutrina espírita, 17ª e última parte. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que, não obstante alguns, cortem a questão como se conhecessem a fundo. Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso, está em crer alguém, infalível o seu juízo. Muita gente também há, para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos, alguma coisa mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes, experimental uma, relativa às manifestações em geral, filosófica, outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira, se acha na posição de quem não conhecesse a física, senão por experiências recreativas, sem haver entrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta, são por demais profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque, só dentro desta condição, se pode observar um número infinito de fatos e particularidades, que passam despercebidos ao observador superficial, e firmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão, e de provocar estudos neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados, não são de criação nossa. O mérito que apresenta, cabe todo aos espíritos que a ditarão. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes, nestes estudos, um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos, fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram, na distribuição dos corpos celestes, lacunas não justificadas, e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos, que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida e disseram, deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito,
conseguiram calcular-lhe os elementos, e mais tarde, os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Observando-se a série dos diversos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se, que no homem, terminam os anéis dessa cadeia, e que ele transponha sem transição a distância, que o separa do infinito. A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos que, entre os mundos conhecidos, outros haveria, desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nola mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. Chegamos ao final da leitura desta introdução. Não percam o próximo vídeo, intitulado Prolegômenos. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.